Olá, meu nome é Soraya Gasparito Lunardi e eu sou professora de Direito Constitucional no curso de Administração Pública na Faculdade de Ciências e Letras em Araraquara. Eu também sou professora nos cursos de mestrado e doutorado do curso de Direito em Franca e do curso de Economia em Araraquara. E hoje vou estar aqui conversando com vocês sobre a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal no atual momento de crise política e econômica. Essas conclusões, essas reflexões que eu vou apresentar aqui no dia de hoje, elas foram feitas com base em uma pesquisa que eu realizei junto com o professor Dimitri Dimoldi da Fundação Getúlio Vargas, onde nós levantamos todas as ações de controle de constitucionalidade que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro ano de atuação do governo Bolsonaro, para tentar entender qual é a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal nesse momento de crise política, social e econômica. Então, a primeira questão, que é mais ou menos uma premissa para a gente entender essa situação pela qual o Brasil passa, é entender que o controle de constitucionalidade é um modelo de atuação do Estado que vem ganhando cada vez mais importância no mundo. Tem uma pesquisa bem interessante que vem sendo desenvolvida por um grupo de pesquisadores americanos, né? O responsável pela pesquisa é o Ginsburg. Ele tem uma base de dados onde ele vai analisar todas as pesquisas, todas as constituições do mundo ao longo da história. Então, ele tem nessa base de dados quantas constituições existiram, né, em cada país, na história de cada país, e quanto tempo elas duraram, qual foi a composição delas. Então, ele tem uma base de dados bem completa. Nessa pesquisa, ele apresenta um dado que é relevante para a nossa reflexão hoje, que é a importância que o controle de constitucionalidade vem ganhando ao longo dos anos no mundo. Então, assim, a importância do controle de constitucionalidade não é um fenômeno que acontece só no Brasil, mas é um fenômeno que se repete em vários países no mundo, né? E o Ginsburg, ele apresenta esse dado interessante de que em 1951, apenas 38% dos países adotavam o modelo de controle de constitucionalidade. Atualmente, esse percentual, em 2011 especificamente, ele apresenta o dado, tinha aumentado para 83%. Né? Então, a gente passa de 38% em 51 para 83% em 2011. E por que isso acontece? Né? É um fenômeno curioso, porque o sistema de controle de constitucionalidade é um sistema que permite que o Poder Judiciário controle as decisões que foram tomadas pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, ele vai ter as suas decisões, quer dizer, a sua legislação revista, né? Da mesma forma, o Poder Executivo, né, vai ter as suas decisões revista por um outro poder, que vai ser o Poder Judiciário. E o mais curioso disso é que quem formula a legislação que permite essa revisão é o próprio Poder Legislativo. Então, na verdade, o Poder Legislativo, ele abre mão do seu poder para que o Poder Judiciário reveja as suas decisões. E aí fica essa dúvida, né? Mas, afinal de contas, por que é que o Poder Legislativo abre mão do seu poder para que o Poder Judiciário revise as suas decisões tomadas no âmbito legislativo? Os autores dessa pesquisa, eles levantam assim algumas hipóteses, né? Algumas hipóteses para poder explicar, né? Então, a primeira hipótese é o fato de o Supremo Tribunal Federal ser uma força contramajoritária. Então, a gente tem assim, a ideia da democracia é uma ideia da ditadura da maioria. Então, a maioria escolhe seu representante e o interesse da maioria tende a prevalecer. Então, a atuação da Suprema Corte seria uma atuação contramajoritária ou uma atuação que permite a proteção de interesses
das minorias, né? Por isso que, via de regra, assim, esses direitos que são mais complicados de serem aceitos socialmente, eles são decididos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e não no âmbito do Legislativo, né? A gente tem o exemplo, o ano passado, o Supremo Tribunal Federal regulamentou o crime de homofobia. Então, na verdade, ele mais ou menos formulou uma legislação, formulou uma regulamentação para se punir as situações de homofobia. Então, é interessante a gente entender esse primeiro papel dele. A segunda hipótese, né, que os autores trazem é uma hipótese especialmente interessante para o Brasil na atualidade, que é a hipótese de um poder legislativo pretender atuar no Supremo Tribunal Federal como uma segunda arena de discussão. Então, o que isso significa? Significa que os partidos políticos, eles têm uma preocupação de perdendo, né, de não tendo aí o seu interesse, ou a sua ideologia, ou a sua proposta aceita dentro do Congresso, eles não terem uma segunda alternativa. Então, a ação de controle de constitucionalidade, ela acaba sendo uma oportunidade de os partidos políticos que eventualmente não conseguiram fazer prevalecer aí o seu interesse dentro do Congresso Nacional, terem no Supremo Tribunal Federal uma segunda arena de debate, né? Então, até a gente faz uma brincadeira no texto que a gente está publicando agora sobre essa pesquisa, que é um pouco o controle de constitucionalidade como cabo de guerra. Então, os partidos políticos, eles continuam fazendo pressão para que os seus interesses prevaleçam nesse segundo momento, que é a atuação no Supremo Tribunal Federal. O Ginsburg, ele faz essa observação, e a Vestig, né, que é a outra autora que trabalha esse tema com ele faz essa análise nos Estados Unidos, que tem um sistema bipartidário. Mas no Brasil, esse sistema acaba tendo assim, uma importância muito maior, porque nós temos um número muito maior de partidos políticos, né? Então, a gente tem mais de 30 partidos políticos, né? E a maioria deles são partidos de oposição. Então, a nossa pergunta foi, né, como é que se dá a atuação dos partidos políticos, como se deu a atuação dos partidos políticos nesse primeiro ano do governo Bolsonaro, né? E a gente fez um levantamento de quantas ações de controle de constitucionalidade foram propostas pelos partidos políticos de oposição. E a gente se deparou com um número bastante significativo, né? As ações de controle de constitucionalidade são ações assim, onde você está justamente exigindo a revisão de decisões que foram tomadas pelo Executivo, pelo Legislativo, são decisões muito importantes. Então, assim, elas são restritas, mas no primeiro ano houveram mais de 200 ações de controle de constitucionalidade propostas perante o Supremo Tribunal Federal. E dessas mais de 200 ações, a gente teve 44 ações propostas por partidos políticos. Então, assim, a gente tem centenas de legitimados, né? Se a gente for somar todas, porque são associações, são sindicatos, são governadores, mas os partidos políticos, de fato, eles têm um protagonismo nessa atuação, né? E o dado que chama a atenção na nossa pesquisa foi que das 44 ações propostas pelos partidos políticos nesse primeiro ano, 22 delas foram extintas sem análise do mérito. Então, assim, a gente vê assim, um número bastante alto de ações que o Supremo Tribunal Federal nem cogitou julgar. Ele disse o seguinte: falta requisito, enfim, ele não entrou no mérito da questão. Dessas 22 restantes, apenas 8 houveram decisões de medidas cautelares. E foram 8 questões que, apesar assim, de ter uma importância dentro da atualidade, né, elas não foram questões fulcrais, questões essenciais para a solução de questões políticas importantes, questões econômicas, né, como foi o caso da legislação referente à liberdade econômica. Então, a gente percebe que a atuação do Supremo Tribunal Federal, em que pese ele ser muito demandado,
ela é tímida, né? E a gente faz, inclusive, uma observação que a mídia costuma dizer que o Supremo Tribunal Federal é ativista, e a gente conclui o artigo dizendo o contrário, que ele é passivista, né? Porque ele decide muito pouco questões importantes, pelo menos dentro dessa primeira análise estatística que a gente fez da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi a nossa pesquisa.